Bom dia. Lucas, eu só estou respondendo aqui o aluno Vinícius também. Ah, tá, o Vinícius já chegou, eu tô escrevendo ali a resposta da tua dúvida no canal de atendimento extra classe, tá? Eu vou aproveitar para responder aqui também. É o seguinte, né? Eu vi que você perguntou ali sobre a folha que o desenho deve ser impresso, tá? O PDF é na folha A1 e com margem e legenda, tá? E o A1 é para ser enviado já nessa primeira parte, tá? Quanto à indicação de corte, a indicação de corte ela está ilustrada no enunciado da questão, no enunciado ali da segunda etapa da tarefa de desenho arquitetônico, que foi publicado ontem à noite. Eu vou aproveitar para mostrar hoje aqui para vocês, tá? Eu vou deixar por escrito aqui no canal de atendimento extra classe, até para servir de lembrete para vocês também. Vai ficar mais fácil de acessar. Bom, já está anotadinho ali no canal de atendimento extra classe, então, para quem tiver dúvida para consultar, né? A dúvida é pública, então todos podem consultar. Bom dia, professora. Oi. Para fazer a margem ali, a margem não, a legenda, né? Tem algum vídeo, uma videoaula, tipo, tu explicando fazer? Porque no IFES que eu fazia, ela já era pronta, sabe? Daí eu não sei quais as dimensões. Então, eu mostrei aqui numa das aulas síncronas, tá? Esse conteúdo ele está gravado numa das aulas síncronas. Eu estou tentando fazer o vídeo assíncrono, mas eu infelizmente não sei se eu vou conseguir fazer. Eu queria fazer também um sobre uma dica da cotagem. Eu quero ver se eu consigo fazer esse fim de semana. Vai ser meio corrido, eu não sei se vai dar tempo. Mas qualquer coisa eu vou deixar gravado aqui nas aulas síncronas. Se eu não me engano, é a aula síncrona 8. Eu passei as explicações sobre a plotagem, mas eu posso passar de novo aqui, não tem problema nenhum. Só vou abrir aqui o CAD, aí eu já reviso essas etapas com vocês hoje, tá? Como essa aula ainda é destinada para dúvidas do desenho arquitetônico, não tem problema nenhum de repetir. Bom, e essa parte aí, então, tá? Eu vou selecionar aqui a planta base. Também ainda hoje eu queria mostrar algo bem interessante para vocês, referente a
plotagem dos desenhos de cortes e fachadas, locação e situação. Tem uma dica aqui para configuração de cota, tá? Que eu gostaria de passar para vocês. Bom, já posso compartilhar a tela aqui. Deixa eu aqui compartilhar a tela do CAD. Todo mundo está vendo a tela com o desenho, a tela com o CAD aberto? Sim. Tá. Então, só um instante. Gente, um lembrete que eu gostaria de dar para vocês, né? Já para quem está finalizando a parte de desenho, a parte da atividade de planta baixa, de desenho arquitetônico, tá? Vocês já podem assistir às aulas assíncronas 3 e 4, que contêm as orientações para fazer os desenhos dos cortes e das fachadas, e também do detalhamento do telhado. É um tópico que vocês vão precisar para parte para realizar o desenho dos cortes verticais, como vocês podem observar nesses desenhos aqui. E também tem os detalhes e as orientações para o desenho das plantas de locação, que seria a representação do terreno, com um pouco mais detalhado, e a situação, que consiste na representação do terreno na quadra onde ele se localiza. Tá? Bom, esclarecendo aqui a dúvida do Lucas, né, do Vinícius, é o seguinte, tá? Existem duas formas de você fazer o desenho, você representar a margem e a legenda da folha. Tá? Aqui eu fiz um exemplo, isso aqui é numa folha 1, eu fiz um exemplo em que eu fiz o desenho da folha. Ou eu posso também importar uma margem e legenda pronta do próprio AutoCAD, tá? Que seria esse exemplo aqui. Bom, então como a gente faz esse primeiro exemplo, que a gente importa o template pronto do AutoCAD? Você vai clicar com o botão direito na aba Layout e vai aparecer a opção From Template. Aí você vai selecionar o template pronto, né, com margem e legenda da folha, tá? Por padrão no AutoCAD, esses daqui são os templates padrão do AutoCAD, e os mais comuns são esses daqui, ó, MMArc, que é esse modelo que se encontra ilustrado aqui no nosso modelo, tá? Seria esse modelo aqui. E o MMFG, tá? Por que tem que ser com o M na frente em vez do I? O I significa que esse template é para unidades imperiais, enquanto que o M significa que é para unidades internacionais, que é o nosso caso aqui das unidades de medida. Eu vou fazer o outro template, só para mostrar um exemplo diferente. Ô, professores, aí tem qualquer CAD, esses negócios aí de Sim, ele template? já vem por padrão no AutoCAD. Ah, tá. É na pasta template, ó, e normalmente fica nos próprios arquivos do CAD, tá? Tá É bom. uma pasta que quando você seleciona para configurar o template do AutoCAD, ela já abre automaticamente, é a pasta padrão de templates. Entendi. Tá? Bom, então aí eu vou selecionar aqui a opção da margem, né, do layout de folha. Como vocês podem observar, né, aqui esse template ele já é configurado para o papel A1, então nesse caso eu não vou precisar configurar essa prancha de desenho. E
após eu dar o OK e selecionar o tipo de papel, o que que acontece? Ó, vai abrir uma nova aba aqui embaixo com a margem e legenda da folha. Então, eu tenho aqui, ó, a legenda, como vocês podem observar, tem os campos ali da legenda e toda vez que eu importo, e quando eu importo os templates de desenho do AutoCAD, são criadas duas novas layers, tá? Essa layer aqui, a Title Block e a layer Viewport, tá? O que que significa cada uma? A Title Block é a que contém os elementos da margem, tá? do template, enquanto que a Viewport é a que contém a janela de desenho em que eu vou realizar a plotagem. Eu posso alterar o tamanho da Viewport se eu quiser, né? No caso aqui, alterei as bordas. E para que eu uso a Viewport? É dentro da Viewport que eu vou fazer a configuração de escala do meu desenho utilizando o método de zoom. Tá? Só que para fazer essa configuração da escala para plotagem, né, eu vou configurar, por exemplo, no meu caso aqui, no nosso caso aqui, na primeira parte do desenho arquitetônico, em que nós temos que entregar somente a planta baixa, o que é que nós vamos fazer aqui dentro da Viewport? Nós vamos configurar o desenho da planta baixa para a escala 1:50, né? E para fazer isso, nós temos que desvincular a Viewport do modo layout. Estão vendo que aqui, ó, aparece um cadeadinho que está selecionado em azul? Conseguem ver esse cadeadinho? Sim. Bom, então, para a gente fazer a configuração correta do desenho em escala na Viewport, a gente tem que desvincular a Viewport do modo layout. Então, a gente vai clicar no cadeadinho para fazer essa desvinculação, tá? Com isso, a gente consegue trabalhar dentro da Viewport e fazer a configuração do desenho em escala, tá? Mas, respondendo a tua pergunta, Vinícius, que era sobre o modo layout, né? Como criar o modo layout, uma forma é essa, você pode importar o layout pronto dentro dos modelos padrão do AutoCAD. A outra forma é você criar uma nova aba layout, que aí você pode criar de duas formas. Ou você clica aqui, ó, no botão mais, ou você clica no botão direito, seleciona a opção New Layout. Aí aqui o que que vai aparecer? Ó, apareceu aqui uma folha, né, um modo layout com uma viewport. No caso aqui eu já vou jogar essa viewport aqui para a layer de viewport, para facilitar. E aí eu faço as configurações do modo layout, tá? Entre essas configurações, eu vou clicar com o botão direito na minha aba layout, eu vou selecionar a opção Page Setup para poder configurar o tamanho de folha. Aqui aí eu vou selecionar a aba que eu quero configurar o tamanho de folha, eu vou selecionar a opção Modify. No caso aqui, ó, ele está com uma folha de tamanho de unidades imperiais, então eu vou passar essa folha para tamanho ISO A1, com orientação paisagem de preferência. Aí eu já configuro, com isso eu configuro o meu modo layout, só no tamanho da folha, dou um OK. OK. Aí, como vocês podem observar, né, o tamanho da minha viewport já ficou bem menor do que estava anteriormente. Por quê? Porque eu ampliei, né, a área do modo layout. Então, dentro do tracejado aqui da tela, eu tenho uma folha, né, de 841 por 594, tá? E aí, com isso, eu consigo fazer o desenho da minha margem legenda. Aí eu vou selecionar a layer para fazer o desenho de margem legenda. Normalmente o pessoal usa a layer 0 para fazer
a representação da margem legenda. Eu estou aproveitando aqui o Tile Block, porque eu já é a layer que já apareceu aqui quando eu importei os modelos de folha, né? Então vou aproveitar essa. Mas pode usar a layer 0, é muito comum usar a 0 para fazer o desenho da margem da legenda. Aí você vai desenhar no próprio modo layout a margem e a legenda da folha. No caso aqui eu vou colocar uma borda para limitar a área de impressão. Eu vou aproveitar e fazer esse retângulo e agora eu vou fazer o offset, tá? Fazer as margens. No caso, o modo layout ele está configurado em milímetros, tá? Então, nesse caso aqui, você vai colocar as medidas da margem e da legenda em milímetros. O que está acontecendo aqui? Eu estou com o track ligado, eu estou com algum outro ponto que não está legal. Tirar o centro. Aqui no caso não dá para dar, não sei porque que não está dando para dar o offset, eu vou desagrupar os elementos de bloco e eu vou copiar, já que não dá para dar offset, né? Deixa eu ver se dá para dar offset agora. Ah, agora ele passou para milímetros, desgraçado. Para centímetros, aliás, ó. Aí em centímetros, outro dia eu fiz aí a configuração saiu ruim. Agora fazer as demais margens. Aí a distância de offset aqui vai ser 0,7. Não, aqui vai ser 1 agora, que é 1 a 1. Esse aqui eu vou mover, só para facilitar. Bom, ó, e aqui eu tenho um exemplo de margem e legenda. Essa legenda aqui, ela tá meio estranha. Depois eu vou ver isso aqui. Tá claro? Primeira dúvida respondida? Tá sim, professora, obrigado. Bom, gente, mais alguma dúvida? Para quem chegou agora mais tarde, né, eu queria lembrar os que já foi colocada, para quem já está terminando a tarefa de desenho arquitetônico, etapa 1, que seria a que corresponde ao desenho da planta baixa, já pode começar
a olhar a tarefa da etapa 2. Ela já foi publicada, já tem os dados no enunciado, que são 4 desenhos de modelos, para que vocês possam fazer o desenho, tá? Então, aqui tem todas as instruções, as escalas em que cada desenho tem que ser plotado e muito importante, tá? E que muitos alunos têm se confundido nessa hora, tá? Todas as tarefas da disciplina vocês têm que entregar, tanto o DWG quanto o PDF. Uma parte da nota vale o DWG, uma parte da nota vale o PDF. Ah, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. E muita gente tem se perdido nisso, muita gente se perdeu muita nota pelo fato de não prestar atenção nessa parte da tarefa, né? Nos arquivos que tem que entregar tanto o DWG quanto o PDF, tá? Em ambos os casos. Eu vou até colocar em negrito aqui a parte referente ao desenho arquitetônico, para que ninguém se perca mais. Ô, professora, naquele template ali do CAD, eu vi que a margem, ela tá com 3,5. O certo é 2,5. Eu posso arrumar ou deixar na mesma configuração que tá? Não, no template pronto você pode deixar do jeito que tá. Tá bom, Tá? Ele não tá, como você acabou de dizer, ele não tá bem como na ABNT, mas você pode deixar do jeito que tá. tá bom. O Lucas, eu vi que o Lucas, eu vi que na verdade, tu fez a mesma pergunta do Vinícius, né? Aqui sobre o template do A1, tá? Então já pode considerar como respondido. Só para não deixar passar as dúvidas, né? Às vezes não vem nenhuma dúvida, às vezes vem 3 ao mesmo tempo. Então a gente não pode deixar passar, só isso. E às vezes vem parecidas também. Bom, gente, mais alguma dúvida?
O preenchimento da legenda fica a nosso critério, professora? Então, fica a critério de vocês, né? O modelinho ali do AutoCAD, ele já vem com alguns campos prontos. Eu vou colocar aqui na tela de novo, só para mostrar aqui os campos. Eu vou apagar isso aqui, eu vou usar só eu vou usar o que eu já tinha pronto para mostrar para vocês, só um instante. Bom, então aqui, ó, como que eu posso fazer para alterar, né, os campos do template pronto do AutoCAD, tá? Você pode criar, né, os campos do template. Isso daí é um critério que a NBR ela não determina quais campos que são obrigatórios, né, quais campos que devem ser colocados. Apenas alguns são obrigatórios na identificação, o título do desenho, o número da folha e a escala em que o desenho se encontra, né? Quando o desenho ele tem uma escala única, aí você informa na legenda. Quando os desenhos daquela prancha têm uma escala única, você informa na legenda junto com a unidade de medida. Já quando o desenho tem escala variada, que é o caso aqui do arquitetônico, nós vamos fazer no fim, na conclusão das duas tarefas. Vocês vão fazer o desenho, a prancha, vão colocar na prancha de desenho vários desenhos com escalas diferentes. Então, o que acontece nesses casos? Aí nós informamos no canto inferior esquerdo de cada desenho qual que é a escala de cada um dos desenhos, tá? Então, essa que é a diferença. Quando eu tenho vários desenhos em escalas diferentes numa prancha, aí eu vou informar sempre no canto inferior esquerdo do desenho qual que é a escala. A unidade de medida eu posso colocar tanto na legenda quanto ao lado da escala de desenho, tá? E quando o desenho os desenhos possuem escala única, aí eu informo na legenda. Data, né? Questão de quem revisou, isso aí é um campo que é aberto, tá? Então, alguns campos são obrigatórios, outros podem variar. Bom, aqui no nosso template pronto, a gente tem todos esses campos que eu citei para vocês anteriormente e tem alguns campos extras, né? Número de folhas, que é um campo que aparece muito nos projetos, tá? No fim, ele virou obrigatório mais por imposição prática do que propriamente pela NBR, tá? Mas por uma questão de organização dos desenhos. Esse campo de edição é quando você resolve fazer uma atualização, tá? Não é obrigatório, mas aqui ele sugere colocar. O revisor, né? Quem que revisou esse trabalho, também é um campo que não é obrigatório, mas que o template sugere colocar. Nome do arquivo, tá? Também outro campo nesse sentido que eu acabei de mencionar, e por aí vai. Bom, como que eu posso preencher, né, alterar os campos no modelo pronto? Eu dou 2 cliques aqui na minha legenda e os valores que estão em X, eu faço alteração, né? Por exemplo, revisado, conferido pela professora. Aí eu vou colocar meu nome aqui. Quem que é o proprietário, né? Quem que é o cliente do teu projeto? Então, aqui ele dá uma sugestão. Quem que fez? Aí, por exemplo, foi o Lucas. Esse é o desenho de número 1, né? Por aí vai. Data de entrega. Por aí vai. E como você pode perceber, os campos foram sendo alterados aqui na tela, tá?
Aí o título do trabalho, né? Planta baixa. Por aí vai, tá? Ok, professora, obrigado. Nada. Ah, boa pergunta, né? Sobre as layers dos desenhos da segunda etapa de desenho arquitetônico. Ah, bom, como que vocês vão fazer a segunda etapa? Vocês vão fazer a segunda etapa utilizando o arquivo da primeira, tá? Por que que é importante colocar essa informação? Porque o desenho da planta baixa, ele vai servir de guia para que vocês possam fazer o desenho dos cortes verticais e das fachadas. Vocês vão extrair os pontos dos cortes a partir do desenho da planta baixa, tá? Por exemplo, eu vou mostrar aqui no CAD. Aí eu tenho que desabilitar esse modo anotativo, peraí. E a layer de cotas. Bom, então aqui eu tenho o desenho da minha planta baixa. Eu vou desligar algumas layers para facilitar a visualização. Eu tenho aqui o desenho da minha planta baixa e da onde que eu vou extrair os cortes, tá? Eu vou desenhar linhas auxiliares para poder extrair os cortes indicados no desenho. Ó, como que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar uma linha auxiliar no modo orto para poder eu vou utilizar a linha auxiliar para fazer referência aos cômodos que estão passando pelo meu plano de corte, tá? Então, ó, aí utilizando essas linhas auxiliares é que eu vou encontrar os locais do desenho do corte vertical. Professora, Oi. dá para usar o X-Line aí também, né? Acho que facilita um pouco. Não sei. Eu não conheço esse comando, mas se você acha que ele pode auxiliar, pode tentar usar.
É X-line, é porque ele faz uma linha infinita. Daí tu consegue já colocar o ponto onde tu quer a linha e ele vai. Tu não precisa ficar puxando pro lado, sabe? Uhum. Ah, sim. Eu não conheço, né, para dizer, para saber como usar esse comando, mas se você acha que dá para usar e se ele realmente tem essa função que você descreve, pode ser sim, Beleza. tá? É como eu digo para vocês, né? Tem muitas coisas às vezes que eu não vou saber fazer no AutoCAD porque existem tantas maneiras de fazer um mesmo procedimento, né? E como você pode ver, né? Esse é um caso, tá? Mas aqui tem um detalhe, tá? Eu puxei aqui, né, as linhas auxiliares dos pontos que passam pelo plano de corte para fazer o desenho no meu corte vertical. E uma coisa que é importante vocês observarem, ó. Onde que está a fachada principal da minha edificação, né? Como vocês podem ver aqui na minha planta baixa, onde que está a entrada principal? Ela está aqui, né? Por essa porta, certo? Vocês forem ver a layer de texto, vamos ligar a layer de texto só para identificar os cômodos. Ó, a entrada principal seria essa daqui. Então, a frente da edificação ela vai estar representada aqui. Se a frente da edificação está representada aqui na parte inferior do meu desenho da planta baixa, onde que ela vai estar na planta de situação? Ó, ela vai estar aqui, né? Na linha inferior da projeção da edificação. E na planta de locação também, né? Bom, e nesse caso aqui, ó, se o norte está apontando para essa direção, então a minha fachada principal, nesse caso aqui, ela é uma fachada sul, tá? Ela é uma fachada quase sul. Então, é interessante, tá? Eu vou copiar aqui a Rosa dos Ventos só para a gente localizar a fachada para servir de guia para nós aqui. Então aqui, essa minha edificação, ela é uma edificação com fachada sul, tá? É importante a gente saber isso para depois saber representar a implantação da edificação na planta de locação e na planta de situação. E esse corte aqui, ó, ele corresponde a que corte? Ele corresponde ao corte da minha fachada lateral, que seria essa parte aqui. Para poder fazer o desenho do corte lateral, né? Observem bem, né, como que fica a posição do desenho do corte quando eu extraio ele da planta baixa, tá? Aqui eu estou pegando o corte pronto, mas eu quero mostrar para vocês só como que vai ficar no desenho. Depois que eu extraio esse desenho aqui da planta baixa, para que vocês possam saber como fazer isso da forma como extrair as informações do desenho da forma correta. Só para mostrar para vocês, ó, para a associação entre o desenho da planta baixa e o corte vertical. No caso, esse é o corte longitudinal, tá? Que é o perpendicular à minha fachada principal. Então, corte perpendicular à minha fachada principal, que também é chamado de longitudinal, tá?
Então, só para mostrar, né? As paredes externas aqui, ó, da parte de trás da edificação, elas correspondem a que parte do corte? A essa parte aqui, tá? As paredes internas, né, no cômodo do banheiro, no caso, correspondem a que parte? A essa parte aqui, tá? E assim sucessivamente, né? Ó, as paredes da fachada principal, da parte frontal da fachada principal, correspondem a que pontos, né, do meu corte? É esse ponto aqui, tá? E através dessa limitação aqui, ocasionada pelas linhas auxiliares que eu extraí da planta baixa, eu consigo limitar o meu desenho do corte e consigo inserir os elementos, tá? Quanto às janelas, como que eu vou saber, né, quais são as alturas das janelas? Aí você vai ter o símbolo da legenda da janela, e você vai consultar o quadro de esquadrias para saber qual que é a altura do peitoril, tá? O que que é o peitoril? É a altura da janela em relação ao piso. Então, você vai verificar, né, qual que é a altura em que a janela é posicionada em relação ao piso, né? Onde que a base da janela está posicionada em relação ao piso. Depois de conhecido o peitoril, você vai consultar a informação de altura da janela para saber onde que vai estar posicionada a parte superior da janela. No caso das portas, né, a altura é sempre em relação à base, não tem medida de peitoril, tá? Então, todas essas informações vocês vão inserir nos cortes e como que vão saber quando inserir, né? Vocês vão verificar onde que está a posição das janelas na planta baixa, ó, no caso aqui do dormitório, da representação do dormitório no corte e da representação do banheiro, né? A representação da janela está paralela em relação ao piso. Portanto, vocês vão representar a janela por inteiro, né? Eu tenho uma vista frontal da janela e eu vou posicionar ela com o peitoril informado e com a altura informada no corte vertical. Nesse outro exemplo aqui, ó, da representação da janela na parede da fachada principal, eu vou ter a representação, a vista lateral da janela, a vista lateral em corte da janela. Por quê? Eu tenho a representação da lateral da janela embutida na parede. Então, eu vou representar a janela dessa forma que está ilustrada aqui na nossa vista em corte. Tá claro? Aí, para os demais desenhos, para o desenho de fachada, vocês vão seguir o mesmo modelo. Vocês vão extrair as linhas auxiliares e vão fazer o desenho da fachada. As linhas auxiliares da planta baixa é que limitam os tamanhos dos desenhos verticais, tá? E respondendo a pergunta, no fim das contas, eu não respondi ainda a pergunta do Francesco, né? Quanto às layers, tá? Quanto às layers, deixa eu mostrar aqui. Vocês vão manter as mesmas layers que vocês utilizaram no desenho da planta baixa, vocês vão inserir os elementos do desenho da planta os elementos do desenho das vistas em corte e das fachadas na planta baixa, né? Por exemplo, as paredes, eu vou colocar as paredes do corte na layer de parede que já tinha na planta baixa, tá? Existem algumas layers que ainda não foram inseridas, por exemplo, essa layer aqui, ó, que aqui, né, no projeto original ele está como concreto, você pode chamar de estrutura, tá? Que aqui eu tenho a representação da viga, eu tenho a representação da laje, na verdade, né? Da laje e das vigas de cobertura, tá?
Então, você pode chamar essa parte aqui de estrutura, que eu tenho a representação das vigas da laje, eu tenho a representação das vigas de fundação, aqui, no desenho da planta baixa, tá? Tem essa layer aqui do terreno, ela pode ser a layer da calçada também, tá? A layer de calçada e de terreno pode ser a mesma. Ou pode separar, tá? Eu gosto de separar terreno de calçada, mas poderia ser a mesma layer. Layer de cobertura, tá? Tem gente que gosta de separar a layer de telhado. Aqui no projeto original foi separado, tá? Nesse caso aqui ele fez até quem fez o projeto original fez até uma separação um pouco maior do que se costuma fazer, tá? Que se separou os elementos de estrutura do telhado, do madeiramento do telhado, tá? Não é algo tão comum. Mas você poderia colocar tudo na layer de cobertura, o telhado inteiro, tá? Não tem problema nenhum quanto a isso. Ó, aqui ele separou dois elementos de madeiramento, né? Que ele separou as ripas, né? As ripas são esses elementos aqui mais finos separou as ripas dessas estruturas maiores aqui, tá? Do madeiramento. Então, também dá para fazer assim, mas eu não recomendo, tá? É que eu não consegui alterar a tempo aqui, eu acabei deixando, mas você pode colocar tudo na layer de cobertura, toda a estrutura do telhado. Sim, quando eu falo a layer de cobertura, é a layer da projeção. Né? Aí você evita de criar uma nova layer e mesmo assim você consegue deixar o desenho organizado. Professora, Oi. quanto a outras coisas que possam surgir que precisa criar outras layers, como, sei lá, por exemplo, o contorno do terreno ou a estrada depois na hora de fazer a situação, coisa assim. A gente é livre para criar as layers, então? Mais ou menos? Sim, aí nesses casos vocês criam, né? Mas a maioria das layers não precisam ser criadas, né? Vocês já criaram uma série de layers na planta baixa que vocês vão conseguir aproveitar para a segunda etapa. Sim, sim. Né? Aí são pouquíssimas layers que vão precisar criar para fazer os demais desenhos. Sim, sim. Beleza. Obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida? É importante destacar essa dúvida quanto à layer do telhado, né? De separar ou não separar, né? O madeiramento da projeção da cobertura, que é a representação do telhado na planta baixa, tá? A rigor não faz diferença, tá? A não ser que você queira detalhar muito a planta de cobertura para fazer para algum projeto de edificação específico para cobertura, né? Por exemplo, eu vou fazer um telhado verde, tá? Mas aí é para um caso real. Não estou falando aqui muito do caso da nossa disciplina, né? Do caso do nosso trabalho da disciplina. Vou fazer um telhado verde. Então, nesses casos, aí já é mais interessante você detalhar os elementos da cobertura, porque dependendo de como você for fazer o projeto, você vai ter que habilitar ou desabilitar alguns elementos de layer, tá? Mas no caso aqui da nossa disciplina, você pode deixar a estrutura junto com a projeção de cobertura, não tem problema nenhum.
Então, é até importante comentar isso, né, para mostrar a aplicação prática da organização das layers, né? A gente organiza o desenho, então assim, ó, é importante destacar que não tem um padrão para se organizar um desenho por layers, mas é importante organizar conforme a aplicação que nós formos fazer no projeto, né? A gente vai organizar o desenho da melhor forma para a aplicação que o projeto se destina. E tem gente que gosta de organizar pelas características dos elementos de desenho, né? Na arquitetura é muito comum se organizar um desenho por layers através das penas utilizadas no desenho, né? Das espessuras de linha. Antigamente se falava que era pena, né? Porque você usava a caneta com a ponteira de metal com um tamanho específico. Agora você só configura o tamanho da layer. Gente, mais alguma dúvida? Qualquer coisa é só notificar, tá? Vocês podem me chamar com um arroba na frente do meu nome, ou vocês podem levantar a mãozinha aqui na parte superior da janela de videoconferência.
Mais alguma dúvida? Até. Bom fim de semana.
Bom, gente, por hoje era isso. Bom fim de semana para todo mundo.